Olá, como vai você? Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar a respeito de excelência e vaidade. Existem duas coisas que movem a excelência e que movem a vaidade, ok? O que move a vaidade é o egoísmo e o orgulho. E o que move a excelência é a humildade e a disciplina. Muitas vezes o que acontece é que a gente confunde a noção de excelência, a gente confunde excelência com algo que é feito pelas nossas mãos. A gente se confunde na excelência e isso faz com que a gente entre no caminho da vaidade e do egoísmo, embrulhado pela ideia falsa da excelência, sendo que na verdade nós só estamos envaidecidos e egocêntricos, egoístas, porque nós recebemos algumas palminhas das outras pessoas com relação ao que a gente se dedicou, e automaticamente a gente decidiu que a condecoração é nossa, que nós é quem estamos sendo condecorados e não a excelência. E aí é onde a gente cai. Aí é onde a gente se apaixona pela nossa imagem refletida no rio, refletida na água, refletida no espelho. O caminho da excelência, ele é trilhado através da humildade e da disciplina. O que isso significa? Isso significa que quando eu me comprometo com a excelência, eu entendo que a minha função diante do que eu entendi ter sido chamado para fazer, eu entendo que a minha função é servir. Então, eu sou um serviçal da excelência. A excelência é o meu senhor, a minha senhora. A excelência é o meu chefe. É a direção que me guia, é quem me direciona. Então, esse nível de humildade me leva a ter disciplina, porque eu sei que nenhum louro é meu, que toda a condecoração se deve à excelência e não a mim, porque eu, em mim mesmo, na minha pequenez, só estou servindo a excelência. Eu não sou excelente, eu sirvo
a excelência. Eu estou comprometido com a excelência. Eu sou como um portal pelo qual a excelência passa e não aquele que é capaz de gerar excelência, mas aquele que se permitiu transmitir, aquele que decidiu doar o corpo para a manifestação da excelência na matéria. Então, isso significa que eu reconheço que eu, por mim mesmo, não tenho mérito em traduzir na matéria aquilo que a excelência gera. Então, é como, por exemplo, vamos pensar, é como a beleza física. Não tem razão alguma para uma pessoa sentir orgulho ou sentir algum nível de mérito por ter beleza física. A beleza física não. A beleza física é uma leitura social, cultural, que vai de cultura para cultura, né? Para um lugar você vai ser lindo, para outros lugares você vai ser feio, para outros lugares você vai ser tanto faz, assim como para pessoas. A questão é, não existe motivos para uma pessoa se olhar no espelho e pensar que ela o fato de ela estar sendo considerada dentro de um contexto cultural, dentro de uma era numa sociedade, entre um grupo de pessoas, ela está sendo considerada harmoniosa fisicamente falando. Né? Não existe muita razão de se arrogar, se apropriar, como se isso fosse um grande mérito próprio. Não foi a pessoa quem se esculpiu, não foi a pessoa quem gerou aquilo. Não é quem gerou. Essa pessoa simplesmente está sendo o recipiente para que aquilo se manifeste. Ou seja, essa pessoa é um recipiente daquilo que num contexto específico, de um grupo específico, é interpretado como belo, harmonioso. Então, aqui a gente consegue entender que não existe razão nenhuma para uma pessoa se sentir, se envaidecer por conseguir entregar excelência naquilo que ela faz, naquilo que ela se dedica. Se ela consegue ser excelente, se ela consegue se dedicar para a excelência, o fruto dela é a humildade e a disciplina. E raramente
uma pessoa comprometida com a excelência vai ter, assim, vai separar algum momento do dia dela para verbalizar isso, no sentido de falar assim como quem se gaba disso. Não. Porque essa pessoa, ela vive a vida de uma forma despretensiosa o suficiente para sinalizar isso sem precisar dizer uma palavra. Essa pessoa sinaliza a excelência porque a disciplina e a humildade são como um uniforme de quem foi contratado por essa instituição, né? Essa instituição virtuosa. É como você está num lugar, você reconhece o uniforme daquela. Se é uma pessoa que está usando uniforme, você sabe que ela trabalha naquele lugar, então você pode ir até ela. É assim, esse faro é reconhecido através de uma visão daqueles que têm olhos de ver. E tem sutileza para reconhecer e querer a excelência. Porque uma coisa importante também é que nem todas as pessoas estão preparadas para viver a excelência, para se comprometer com a excelência. Nem todas as pessoas estão preparadas para receber excelência. Nem todos querem excelência. Porque excelência exige um nível de comprometimento e dedicação, tanto do lado que recebe quanto do lado que entrega. Os dois lados precisam estar extremamente alinhados nesse sentido. Eles precisam estar ambos comprometidos, dedicados. A dedicação é o elo para que uma pessoa possa interagir na excelência. A interação através da excelência exige o magnetismo da dedicação genuína de ambas as partes. Só assim pode acontecer uma troca real ali. E só assim, porque essas pessoas elas se reconhecem. E elas se reconhecem e elas se atraem. Enquanto que existem outras que se reconhecem e se espelham. Né? Elas são expelidas uma pela outra. Então, muitas vezes acontece algo que é movido pela falsa noção de excelência. E por que movido pela falsa noção de excelência? Porque na verdade é aquela pessoa vaidosa e egoísta. Ela entende, ela enxerga as outras pessoas e ela se sente muitas vezes desvalorizada, porque ela se tem em tanta alta conta que ela fica indignada com a ideia de que alguém não é capaz de fazer qualquer negócio por ela, pra ela, com ela, né? Isso é um sinal
de muita imaturidade e obviamente, falta de centro, né? Ou seja, imaturidade, no fim das contas, a gente resume bem falando que é uma pessoa ainda imatura nesse sentido. Porque quando a gente se indigna com o óbvio, é porque a gente ainda não entendeu a vida e a gente ainda não entendeu que a gente não pode esperar que uma pessoa ignorante tenha um comportamento que não demonstre o nível de ignorância dessa pessoa. Como que eu posso me indignar com um ignorante sendo ignorante? Com uma pessoa vaidosa sendo arrogante. Como que eu posso me indignar com isso? Se uma pessoa está cheia de vaidade, ela vai ser arrogante. Não tem como fugir disso. Se uma pessoa está cheia de prepotência, é óbvio que essa pessoa é vaidosa. Ela ainda não está no estado de excelência. Ela não consegue ter excelência, ela não consegue expressar a natureza real humana ainda. Então, não tem razão para que uma pessoa se horrorize, se escandalize com alguém demonstrando aquilo que é, aquilo que está, na verdade, né? Se eu estou doente, eu vou demonstrar os sintomas da minha doença, não tem como fugir. Como eu vou me estranhar se uma pessoa que me fala que está gripada começar a tossir? Eu vou achar, como assim? Você me disse que está gripada e agora você começa a tossir? Como assim? Isso não é inaceitável. Oi? Mas se a pessoa já falou que está gripada, era esperado que ela fosse tossir. Então, a questão é, a pessoa, ela fala pra gente quais são os sintomas dela. A partir de pequenas expressões, de pequenos gestos, do olhar, da forma como ela se refere ao outro. A gente não pode ficar surpreendido. A gente só tem que entender a informação, o sintoma e acolher aquela pessoa dentro do nível de consciência dela e entender que ela, assim como nós, está caminhando para a excelência. Ainda não chegou lá, porque nós estamos aqui também. E nós também estamos trilhando um caminho da excelência. Nós ainda não chegamos lá, porque senão nós não estaríamos aqui. Então, provavelmente existem pessoas que também olham para nós e encontram coisas que nós não encontramos, porque nós ainda estamos cegos, de alguma maneira, em inúmeras áreas da nossa vida. Então, existem pessoas que também estão aqui olhando pra gente e acolhendo a nossa as partes fragilizadas que ainda estão em fase de construção, ainda estão em fase de uma fase basilar, uma fase de construção da base, de construção dos pilares da excelência. Então nós precisamos ter um nível de
compaixão para entender esse processo e isso exige uma despretensão da nossa parte, uma falta de pretensão. Exige que nós sejamos despretensiosos na vida, despretensiosos no nosso caminho, que nós simplesmente estejamos com os nossos braços abertos para receber as demandas que surgem e dar o nosso melhor. E sem se vangloriar pelo de melhor que a gente pode canalizar através das nossas mãos, através do nosso corpo, através das nossas ações. Porque na verdade é tudo simplesmente quando nós nos agimos na despretensão e a gente se despoja da vaidade, a gente entende que o que a gente faz é se permitir ser um ponto de conexão. Nós nos permitimos ser simplesmente uma porta aberta para a excelência passar. Então, é isso. Eu só gostaria de ler o que me chamou aqui. Isso aqui. Que foi: curta é a vida do que elogia e do que é elogiado, do que se lembra e do que é lembrado. Desinteresse-se da fama e contente-se em viver como quer a natureza. O resto da sua vida, dure o que durar. Procure entender o que a natureza quer e não se distraia com nenhuma outra coisa. Sabe por experiência, após muitos erros, que não encontrou a felicidade nem nos silogismos, nem na riqueza, nem na glória, nem nos deleites em nada. Onde, pois, está? Em realizar o que a natureza do homem reclama. Como, então, realizá-lo? Possuindo os princípios que regem os impulsos e as ações. Que princípios? Os do bem e o do mal. Quais sejam, nada é bom para o homem, senão o torna justo, temperante, viril, livre, e nada é mal. Não se lhe infunde os vícios opostos às mencionadas virtudes. E nada é mal se não lhe infunde os vícios opostos às mencionadas virtudes. Em cada ação, pergunte a você mesmo: como é essa ação em relação a mim? Não me arrependerei depois de fazê-la? Dentro de pouco estarei morto e tudo terá desaparecido. O que mais buscarei? Se minha presente ação é própria de um ser inteligente, sociável e sujeito à mesma lei de Deus? Seu dever é ser homem de bem. Cumpra-o sem se desviar e do modo que lhe pareça mais justo. Somente com benevolência, modéstia e sem hipocrisia. Então, aqui é interessante a gente entender que aqui, ó, essa questão da parte do sociável, tá? Que sociável aqui é muito interessante entender que sociável significa que eu estou disposto a integrar a minha essência a
algo que tá na essência daquilo que eu considero ser outro, daquilo que eu considero ser diferente de mim, daquilo que eu não considero fazer parte de mim, mas que na verdade faz. Então, muitas vezes as pessoas falam: eu não sou sociável, mas existe uma necessidade muito grande do ser de estar em conjunto, mesmo quando ele nega isso intelectualmente. Ele busca por isso de alguma maneira, mesmo que de uma forma isolada, mesmo que de uma forma contraditória, de certo modo, como um comportamento esquivo. Eu vou e me esquivo. Isso é porque a pessoa ainda está lutando com a própria natureza. Ela não quer aceitar a sociabilidade, a natureza sociável dela. Então ela ainda precisa ir e se esquivar. Então aqui tem uma parte muito interessante aqui também. Nada deve ser feito por acaso. Realizo alguma coisa, realizo considerando o benefício aos homens. Acontece algo a mim, aceito o que aconteceu. Aqui é interessante isso. Realizo alguma coisa, realizo considerando o benefício aos homens. Essa é a demonstração clara da excelência. A excelência, ela vem de um pacto que uma pessoa faz internamente, de que tudo que ela faz, ela visa o benefício do outro, o benefício aos homens. É óbvio que ela também vai se beneficiar com aquilo, mas ela está mais preocupada em permitir que os outros sintam esse benefício do que com que ela sinta ter beneficiado. Essa é a diferença. Ela não está tão preocupada assim no que ela vai sentir, tipo, eu beneficiei. Não, ela está mais preocupada em olhar para as outras pessoas e ver nelas o sentimento de que elas são beneficiadas por aquilo que foi entregue. Então isso faz com que o sacrifício muitas vezes seja maior, que muitas vezes essa pessoa ela passe muito mais tempo fazendo algo do que ela passaria se ela estivesse visando somente a própria percepção dela do que traria para ela o sentimento de que ela beneficiou alguém. Porque quando eu tô mais preocupado em sentir que eu beneficiei, eu não sou tão generoso assim, porque a minha medida ela vai se basear no meu no meu mundinho fechado, que é pequeno, apertado e não cabe tanta expressão assim. Então isso significa que por exemplo, eu posso entender que eu já vou me sentir satisfeito e beneficiado dentro internamente se eu tiver, por exemplo, matado a fome de uma pessoa em meio a 10 pessoas que também estão morrendo de fome. Se eu tô mais preocupada em sentir que eu fui capaz de beneficiar, eu vou alimentar somente uma pessoa, porque isso já vai satisfazer o meu ego. Isso já vai me trazer uma satisfação interna de tipo, eu alimentei uma pessoa, eu fiz um bem hoje. Eu me sinto
eu sinto que eu beneficiei. Só que se eu estou preocupada em fazer as pessoas, eu não estou preocupada com o que eu vou sentir, mas sim com o que as pessoas vão sentir. E as pessoas se sintam beneficiadas naquele momento. E eu entendo que eu posso ser um portal da entrega desse sentimento para elas. Eu provavelmente vou conseguir encontrar recurso, eu vou fazer o que for para gerar o recurso necessário para alimentar essas 10 pessoas e não somente uma pessoa. Tudo porque eu estou comprometido com algo muito mais profundo do que aquilo que eu sinto, do que aquilo que eu quero pensar a meu respeito por alguns minutinhos. Melhor dizendo, eu tenho um comprometimento real com o ser humano, eu tenho um comprometimento real com a humanidade que eu já entendi existir. Eu já, digamos que, entendi razoavelmente que eu estava sufocando, que eu estava enjaulando, e por isso eu me enchia de vaidade em vez de me encher de disciplina e humildade, em vez de me permitir sacrificar em vez de me permitir exercer um ofício sagrado da entrega total à realidade. Então, eu saio da mesquinharia que é fazer algo só para poder pensar algo a meu respeito que eu considero satisfatório, que eu considero prazeroso pensar. Olha como eu sou uma pessoa boa, eu alimentei uma pessoa hoje, eu tirei a fome de uma pessoa e eu simplesmente elimino aquelas outras 9 pessoas que também estavam com muita fome. E eu enalteço o fato de que eu esforcei, eu fiz um mínimo esforço por uma razão egocêntrica minha, de poder pensar isso e de poder dizer isso para mais 3 pessoas em algum lugar, para me exaltar. Essa é a questão. Normalmente, eu não quero só pensar, eu quero exaltar a minha ação, porque eu considero que isso me coloca numa posição, um status quo um pouquinho mais elevado. Agora eu não sou somente uma pessoa incrível, eu também sou uma pessoa caridosa, isso me torna 2 vezes mais incrível. Só que essa noção é uma noção super, super enviesada e, portanto, falsa. Porque eu estou querendo só enaltecer um aspecto vaidoso meu, enaltecer o meu ego por uma razão banal, ou seja, eu estou de certo modo profanando aquilo que é sagrado. Eu estou
criando uma miragem no deserto, porque quando as pessoas forem verdadeiramente atrás, forem verdadeiramente tentar encontrar em mim a fonte da generosidade e da excelência, elas não vão encontrar, porque era uma miragem, era tudo mentira, era uma alucinação criada por mim, para mim. Então, isso é um grande perigo, porque também quando eu for, porque essas pessoas elas vão me procurar, elas vão procurar essa essência em mim, elas não vão encontrar. E eu também vou procurar essa essência em mim, eu não vou encontrar porque eu não trabalhei essa essência. Então, eu vou procurar um nível de performance dentro de mim para conseguir exercer aquela excelência que eu dei a entender que eu tinha. E eu também vou me decepcionar comigo, porque eu não vou ser capaz de encontrar. Só que a minha decepção comigo, ela vai se traduzir em revolta com relação ao mundo e com relação aos outros. Eu vou começar a considerar que as outras pessoas estão sendo ingratas comigo, porque elas não estão entendendo que eu achava que eu era alguma coisa que na verdade eu não sou, e que eu também tô perdido nessa história toda. E que tipo, por que elas não estão conseguindo enxergar que eu sou sim tudo isso? Mas é porque na minha cabeça basta eu sentir que eu estou sendo e não fazer o outro se sentir agraciado pelo que eu faço, mesmo que isso faça com que no fim do dia eu esteja exaurido e sacrificado, porque eu ainda não entendi também o valor desse sentimento de se sentir sacrificado por algo, porque quando a gente entende o valor de se sentir sacrificado, isso significa que a gente já consegue entender que a partir desse momento a gente sacralizou a nossa vida. A gente conseguiu trazer o sagrado para algo tão denso quanto a matéria. E a gente foi capaz de extrair ao máximo. A gente foi capaz de receber tantas e tantas e tantas e tantas coisas e permitir que essas coisas passassem pela gente. A gente é como uma porta giratória e a gente aceita que várias pessoas venham circulando. Chega no fim do dia como porta giratória. A gente tá zonzo. Mas a gente foi tão útil. A gente deixou tantas pessoas passarem para conseguirem atender as suas demandas, para conseguirem fazer as coisas que precisavam fazer. Que a gente sabe que no outro dia vai valer a pena fazer tudo de novo e ser exatamente aquilo que a gente é. Então, esse comprometimento de estar mais interessado em proporcionar verdadeiramente, fazer o outro sentir, fazer o outro focar no que o outro sentiu e não tanto no que eu senti ao fazer algo pelo outro.
enquanto professora, é muito interessante porque quando a gente trabalha nessa área, a gente entende que muitas vezes internamente a gente sente como se estivesse entregando pouco para o aluno. A gente sente, eu poderia entregar mais, eu poderia mostrar mais do que eu posso fazer por esse aluno e tudo mais. Só que muitas vezes a maior generosidade que existe é entregar o que o aluno precisa. E às vezes o que ele precisa a gente considera pouco, mas é o que ele precisa. É exatamente o que ele consegue abraçar naquele momento. Se uma pessoa inexperiente decide tomar esse papel de professor, o que ela vai entregar? Ela vai entregar o que ela precisa e não o que o aluno precisa. Isso significa que ela vai entregar tudo o que ela acha que precisa para conseguir sentir que ela é uma professora de gabarito. Olha só, e aí esse aluno muitas vezes ele vai sair dessa sala de aula aterrorizado, ele vai sair dessa sala de aula terrivelmente apavorado, ele não vai conseguir. Esse aluno ele vai sair dessa sala de aula muitas vezes se sentindo incapaz, se sentindo burro, se sentindo frágil, se sentindo o pior de todos, miserável. Tudo por quê? Porque esse professor estava mais preocupado em demonstrar a própria capacidade intelectual do que em mostrar para o aluno que ele era capaz de aprender. Então, essa é a diferença entre uma pessoa que vive a partir da excelência e uma pessoa que vive a partir da vaidade. Uma pessoa que vive a partir da excelência, ela tá muito mais voltada e comprometida com o ato de proporcionar na medida correta, enquanto que a pessoa na vaidade, ela tá muito mais preocupada com a ideia de se exaltar e aqui a gente pode dizer que em níveis hiperbólicos, né? Então uma pessoa que a pessoa que tá caminhando pela vaidade, que ela tá sendo guiada pela vaidade, ela busca a exaltação, a hipérbole de si o tempo inteiro. Enquanto que a pessoa que tá sendo guiada pela excelência, ela tá sempre voltada para a ideia de diminuir para fazer crescer aquilo que verdadeiramente importa. Então, é isso, gente. Até um próximo episódio. A gente se vê por aí. E, enfim, a gente se vê sempre.